Então, nós vamos agora para o assunto 5, quadro Kanban. Antes de tudo, vamos entender o conceito do quadro Kanban. O quadro Kanban ele é uma ferramenta gerencial gráfica. Qual que é o intuito dele? O intuito dele é que com apenas um visualizar, aquele que está olhando para o quadro consiga determinar em qual etapa está o projeto, no nosso caso, né? Então ele trabalha com cards, que no nosso caso, cada card vai ser um projeto, e ao olhar o card, o projeto, você vai conseguir determinar em qual etapa está o projeto. Perceba que agora eu estou trabalhando já numa questão de gestão. Eu estou saindo um pouco do gerenciamento em si do projeto, da EAP. Eu quero saber em qual etapa está aquele projeto. Vou dar um exemplo. O projeto foi criado, mas ninguém deu início. Isso é uma etapa. O projeto foi iniciado. O projeto foi para os órgãos vigentes. Então perceba que eu posso ter etapas que dizem respeito mais à gestão do que propriamente dito o gerenciamento. Qual etapa que está aquele projeto? Eu estou saindo da EAP. O que eu quero dizer com isso? O projeto foi criado, mas não foi iniciado. O projeto ele foi dado início, ele está em execução, a equipe está trabalhando nele. O projeto foi para os órgãos vigentes. Então, em algum momento, possivelmente algum projeto seu vai para os órgãos vigentes. Que órgãos que são esses? Você pode ter prefeitura, você pode ter vigilância sanitária, bombeiro, você pode ter todos esses, alguns desses. Então, qual etapa que está o seu projeto, né? Esses órgãos podem gerar para vocês um relatório com pendências. Então, ele passou pelo órgão e caiu na pendência. Isso fica fácil para o gestor, para o gerente, né, o diretor, olhar para aquele quadro e já saber em qual posicionamento está aquele projeto. E ele passa, por exemplo, dias e vê que aquele projeto não sai daquele posicionamento. Logo, ele pode deduzir que aquele projeto não está caminhando. Então, o intuito dele é dar essa compreensão do andamento do projeto simplesmente num olhar. Então, agora a gente vai entrar no quadro Kanban da nossa ferramenta. Então, ao entrar no projeto, ao entrar no sistema, a gente tem aqui a tela de novo projeto. A gente já passou por ela. A gente vai agora em acompanhamento e quadros Kanban. Quando eu entro nessa ferramenta, se eu não tenho um projeto, ela vai aparecer vazia. Isso é óbvio. Mas se eu tenho um projeto criado, esse projeto ele vai aparecer automaticamente no em aberto. O que é em aberto? O em aberto é a fila inicial do projeto. Então, se eu não comecei o projeto, se eu não mexi no card, ele automaticamente vai aparecer aqui. Qual que é a sequência da fila? A fila do quadro Kanban é de baixo para cima. Então, quando eu criar um novo projeto, esse novo projeto vai aparecer aqui embaixo. Então, rapidamente eu vou criar um novo projeto com uma única atividade, simplesmente para ele entrar aqui por baixo desse. Olha que legal. Então, agora, quando eu criei esse projeto, ele veio para baixo desse. Então, eu tenho, obrigatoriamente, todo cliente ele vai ter duas colunas. Uma coluna em andamento e a outra coluna, obrigatoriamente, quando você concluir o projeto. É interessante entender que o que acontece nesse meio é o que diz respeito à customização de cada cliente. Então, cada cliente tem a obrigação de estar criando as etapas para estar transitando com o seu card, que no nosso caso é o projeto. Então, eu vou estar mostrando para vocês o procedimento de criação de novas colunas, canto inferior direito, de tal forma que eu consiga organizar isso para serem, vamos dizer assim, macroetapas do projeto. Eu vou colocar aqui o mais próximo do que é o padrão dos nossos clientes, mas é importante vocês estarem analisando a singularidade de cada empresa, tá? Então, vou estar colocando aqui, por exemplo, ele já coloca para mim aqui as categorias que são de usos obrigatórios.
E eu vou dar um exemplo. Então, se o projeto começa em aberto, é interessante ele iniciar como, por exemplo, execução. Eu coloco esse execução proj porque alguns clientes trabalham com projeto e execução. E eles têm, por exemplo, no quadro Kanban deles, execução de projeto e execução de obra. Logo, fica interessante eu estar separando essas execuções. Então, o quadro desses clientes, eles caminham pelo projeto, finalizam o projeto e começam na obra. Começa, no caso, na obra. Então, o quadro deles é muito maior do que o quadro que eu vou apresentar para vocês. Mas o intuito aqui é mostrar a ferramenta. Pronto. Então, eu criei aqui para vocês a coluna chamada Projeto Execução. O Kanban, ele caminha da esquerda para a direita. Então, não faz muito sentido eu estar colocando a execução depois do concluído. A execução vem antes. Então, eu saio do em aberto, passo para a execução, para depois concluir. Então, eu posso estar clicando no nome e segurando e arrastando essa coluna para antes do concluído. Quando eu faço isso, agora eu tenho uma organização satisfatória do meu Kanban. Eu vou dar sequência criando duas novas colunas. Eu vou estar criando para vocês órgãos, porque faz sentido, né? Eu estar executando esse projeto em algum momento ele ir para um órgão. E esse órgão ele pode estar passando para mim um relatório de pendência. Então eu vou estar criando órgão projeto e pendência projeto. Legal, pessoal. Então aqui eu já tenho um quadro que, no caso do meu computador, ele já está basicamente encheu a tela. Vocês podem estar dando Ctrl e tá rolando com o scroll do mouse para vocês diminuírem o zoom. Quando vocês fazem isso, para quem trabalha com uma tela grande, ou mesmo coloca isso aqui numa TV, fica bem interessante. Tem cliente que consegue ter uma visão macro assim de todo esse andamento. Então a gente já está passando essa dica aí para vocês. Então, qual que é a lógica? A lógica é sair da execução, passa pelo órgão, o órgão pode gerar uma pendência, que eu termino essa pendência, e aí eu posso estar concluindo o meu projeto, ou não. Essa pendência volta para o órgão gera uma nova pendência, eu posso ficar nesse looping até que eu conclua todo o parecer do órgão. Então, por uma lógica simples, o mais fácil é eu colocar o concluído para o final. Então, eu posso clicar no concluído, segurar nele e arrastar ele para o final. Pronto. Então, agora eu tenho já uma sequência de etapas aceitáveis. Para, pausa. Então, logo, eu tenho uma sequência de etapas aceitáveis para eu estar concluindo o meu projeto, eu estar caminhando com ele. Agora eu vou dar uma outra observação, que por mais que o Kanban ele tenha uma fila automática, que ele vai de baixo para cima, isso já é conceitual dele, tá? Quem for estudar Kanban a fundo vai lembrar disso que eu estou falando. Não quer dizer que você não possa furar fila. Não quer dizer, por exemplo, que esses dois projetos aqui que estão criados, eu não possa pegar esse projeto 2 e passar na frente desse projeto único. Por algum motivo, esse cliente aqui tem uma urgência e eu quero começar a execução dele, por exemplo. Então, eu posso sim pegar esse projeto e arrastar aqui para execução. Quando eu faço isso, a minha tela inteira recarrega, o meu contador de projetos naquela coluna atualiza, e aí eu já tenho uma visualização. É interessante a gente falar um pouco sobre essa visualização. Então, aqui eu já tenho falando que esse projeto não foi iniciado. O não iniciado quer dizer que nenhum colaborador iniciou uma atividade da EAP. Então, a gente criou toda a EAP, dividiu ela, porém ninguém foi lá e deu início na atividade.
A gente vai ver isso na parte de monitoramento. Quando está verde aqui, quer dizer que não está atrasado. Quando está um laranja pulsando, eu vou mostrar para vocês em uma outra conta, quer dizer que o projeto como um todo está atrasado. Não é a atividade, é o projeto como um todo. Então, nesse caso aqui, por mais que nenhuma atividade tenha sido iniciada, não quer dizer que o projeto esteja atrasado. Tudo bem? Quando eu clico nesse botão verde ou laranja pulsando, eu vou entrar na EAP. A gente não vai estar fazendo isso porque a gente vai estar falando sobre isso no monitoramento. A gente vai estar colocando aqui embaixo exatamente qual é o número dessa aula para você já ir direto para lá se você tem dúvidas sobre isso. Nosso objetivo aqui é o quadro Kanban. Então aqui eu já tenho como ver, né, a quantidade de projetos que estão naquela etapa. Então é interessante que, por exemplo, o gestor, ele pode passar o olho aqui e falar, tem um projeto que está parado no órgão, provavelmente está esperando algum parecer, e tem um projeto que nem foi iniciado. Ele pode, por exemplo, chamar os gerentes dele e perguntar, por que esse projeto está parado? Aí o gerente vai poder falar, não, o projeto 2 passou na frente e já está nos órgãos vigentes, agora a gente vai pegar a equipe. Então, perceba que somente no visualizar dessa tela, você já tem uma grande informação. Quando eu perguntei lá no formulário para vocês se em uma tela você conseguiria ver isso, projetos que está atrasado, onde que está, se você respondeu que não, provavelmente agora você tem como ver. Tá? Então, esse é o intuito dessa tela, é você ter uma macrovisão de todos os seus projetos. Eu também tenho como ver todos os colaboradores que fazem parte desse projeto. Por mais que eu tenha criado esse projeto e a gente não tenha conversado ainda sobre a parte de compartilhamento de projeto, que está aqui embaixo, exatamente qual é a aula a respeito disso, caso você já queira ir lá, já existe um colaborador. Que colaborador que é esse? Aquele que criou o projeto. Então, quando eu clico aqui no não iniciado, eu tenho como vir aqui nesses botões e ver o resumo. O resumo do projeto, se eu tenho datas, isso é importante, planejada do projeto, eu tenho como saber a data início e a data fim do projeto. Tá? Nesse caso aqui, eu criei um projeto com uma data única, né? Então, eu tenho aqui um projeto que começa no dia e termina no mesmo dia. Uma única atividade. Ou eu posso vir aqui e ver todos os colaboradores. Nesse caso, apenas o João, pela conta do Rodrigo, é o responsável e criou esse projeto. Então, voltando, eu posso clicar aqui no não iniciado e ter informações sobre esse projeto. Tanto informações de previsão e executado quando você vier a vir terminar o projeto, quanto informações dos usuários. Uma coisa interessante também é que eu posso estar trabalhando com filtros. O que seriam esses filtros? Aqui, nessa primeira opção, eu tenho como ver outros quadros Kanbans que venham a vir compartilhados comigo. Então, quando eu clico aqui, eu sei, por exemplo, que o Rodrigo, do dígito 1, compartilhou comigo o quadro dele. E é interessante que quando eu clico aqui, nesse momento, eu estou vendo o quadro do Rodrigo. E os projetos que o Rodrigo compartilhou comigo. A gente vai estar falando sobre compartilhamento. Então, é interessante que aqui eu tenho um controle. Eu posso ter quantos quadros forem necessários compartilhados comigo. Então, quando eu clico aqui em minhas colunas, eu volto para o meu quadro. Esse controle de quadros, ele é importante quando a gente tem informações que são sigilosas para determinados grupos de equipes. Então, eu posso ter um nível estratégico, que ele tem uma macrovisão e ele não quer que ninguém veja, e eu posso ter um outro nível operacional que aí as pessoas, os colaboradores podem ver. Então, onde que a gente pode estar utilizando isso? Exemplo, incorporação. Então, você tem ali uma macro visão, que são dos diretores, digamos assim, e o operacional básico de projeto e de obra está um pouco mais abaixo. De tal forma que o nível acima consiga ver o abaixo, mas o abaixo não consiga ver acima. Então, poderia ter, por exemplo, 2 quadros, 3 quadros Kanbans. Apenas para nível de organização.
Quando eu clico aqui em toda a situação, eu estou trabalhando com a situação do projeto. Quais são as duas situações? Ou ele está regular, não estourou o tempo limite do projeto, não são das atividades, ou ele está atrasado. Então, se ele estiver atrasado, ele vai estar pulsando aqui, e quando você clicar no filtro, ele vai mostrar todos os atrasados. No nosso caso, como não tem nenhum atrasado, ele mostra nenhum. O que mais eu posso fazer nos filtros? Eu posso ver o status. Quais são os status do projeto? Em andamento. O que quer dizer em andamento? Existe uma pessoa que está trabalhando nesse projeto, nesse exato momento. O que quer dizer o não iniciado? O não iniciado, nenhuma pessoa pegou uma atividade e deu início. Finalizado quer dizer que o projeto foi finalizado. Quando você clica no finalizado, você vai ver os projetos que estão na coluna concluído. Pausado. O que quer dizer o pausado? O pausado quer dizer que ao menos uma atividade foi iniciada, então a gente tem uma pessoa que começou uma atividade e ela parou aquele serviço. Então o projeto ele começou a dar andamento, foi contado o tempo, mas nesse momento não tem ninguém trabalhando. Onde que você pode ver esse pausado, por exemplo? No horário que geralmente o pessoal parou de trabalhar. Então você vai em pausado, você vai ver uma série de projetos pausados. Tá? Então esses são os status do projeto. O que é cliente? Você consegue estar filtrando todos os clientes relativos a essa conta. Então, quando você tem algum cliente relacionado ao projeto, você consegue fazer isso. Só que como esse projeto, os dois estão sem clientes, a gente não consegue fazer isso. Quando eu trocar de conta, para a gente ver o projeto atrasado e tudo mais, um quadro um pouco mais cheio, vocês vão ver exatamente um cliente relacionado ao projeto. Vocês vão ver até a fotinha dele. É bem interessante. O que é essa parte dos usuários? Quando eu tenho mais de um usuário relacionado a esses projetos, eu consigo ver onde que ele está alocado. No nosso caso, eu só tenho um único usuário, então eu não vou conseguir ver isso. Então agora eu vou trocar de quadro para ver se a gente consegue ver esses pequenos detalhes. Beleza, pessoal, agora a gente vai estar voltando aqui ao quadro e estar mostrando para vocês alguns projetos nesse quadro e está trabalhando com os filtros. É interessante que a gente tem até alguns projetos aqui com um percentual em andamento. O que é esse percentual? Esse percentual é um percentual quantitativo. É a quantidade de atividades que eu tenho concluídas nesse projeto. Então, aqui nesse caso, eu tenho 78,22 atividades concluídas nesse projeto. Então, eu posso estar movendo ela aqui, tá? E aí ele recarrega para a gente, o contador muda. E olha que interessante, eu tenho a foto agora aqui do usuário e agora eu posso filtrar por cliente. Pronto. Então aqui eu tenho todos os projetos desse cliente. E olha que interessante, eu tenho um projeto que está em andamento e eu tenho um projeto que está pausado. E aí eu posso também zerar esse filtro e trabalhar com outro filtro. Por exemplo, agora eu tenho todos os projetos que o Rodrigo está trabalhando. Olha que legal. Quando eu venho aqui no não iniciado, eu tenho todos os projetos que não foram iniciados. E se eu quiser vir aqui, por exemplo, no pausado, eu só tenho um projeto que está pausado. Eu vejo a equipe também, então quando eu clico aqui no pausado, eu posso vir aqui na equipe e eu vejo que tanto o Rodrigo quanto o João estão trabalhando nesse projeto. E esse projeto aqui, de imediato, tem um pouco mais de 78% concluído. Então, eu já tenho muita informação numa tela só. Eu posso, por exemplo, ver os projetos que esse João está trabalhando, posso ver o projeto que o Rodrigo está trabalhando, e aí eu posso estar trabalhando com o meu filtro. E é muito, muito, muito interessante isso, para eu ter essa visualização rápida. Então o Kanban ele tem essa função de ter essa visualização rápida. Então aqui nesse momento a gente viu a criação e a customização do quadro Kanban e como está visualizando todos os projetos nele.